Boa tarde a todos. Eu sou o jornalista Josias Lacura, assessor técnico da ESED. Para mim é um prazer que se renova a cada instante atuar nesse projeto como apresentador. Investigar e promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interrupções possíveis entre as áreas, são as propostas e os objetivos que norteiam a realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho e que vão se estender até o próximo dia 21 de julho. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões de acordo com o interesse por elas demonstrado. Estamos iniciando aqui agora a terceira rodada do eixo 3, com o tema A Erradicação da Pobreza e da Fome, tendo como palestrante a professora Joana Dark Vaz, da Unespar de União da Vitória. Ela traz um convidado especial, o professor Almir Sandro Rodrigues, que é doutor em Sociologia e Meio Ambiente. Os municípios presentes a este evento envolvem os servidores pertencentes à região 3, onde temos Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Castro, Cerro Azul, Colombo, Doutor Ulisses, Itapeiro Sul, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Destacamos mais uma vez que esses encontros regionais vão culminar com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, agendado para o dia 21 de julho próximo e aberto também ao público externo, reunindo, então, os 4 palestrantes dos eventos, desses encontros. Lembramos também que, a partir de agora, está disponível o formulário de frequência. Ele precisa ser preenchido até o final da palestra da professora Joana Dark Vaz, porque depois disso vai ficar disponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde está sendo postado o material das palestras e até com um fórum. Dessa maneira, as discussões se ampliam, não se limitando apenas aqui ao nosso vídeo. Convidamos a todos para usar essa plataforma. O login de acesso será enviado aos seus endereços de e-mail até o final do dia de hoje. Agora, com muito prazer, passo a palavra ao nosso estimado professor Tadeu Átila Mendes, diretor-geral da Escola de Educação e Direitos Humanos do governo Carlos Ratinho Massa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias. Importante fazer uma referência ao nosso secretário, Neile Prevot, da Justiça, Família e Trabalho, neste tão importante para esse nosso evento. Boa tarde, professora Joana, professor Almir, sejam bem-vindos para mais esse encontro de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Hoje o nosso tema é a erradicação da pobreza e da fome. É um tema importantíssimo que nos remete aí à nossa história e também ele faz parte de todo um enredo da nossa Secretaria da Justiça, da Família e do Trabalho. Nesse alinhamento, é importante ressaltar que a Escola de Educação em Direitos Humanos busca o desenvolvimento da educação. Eu vou pedir só, pessoal, essa é uma ferramenta nova que estamos utilizando hoje, que, por favor, desliguem o som para a gente não ter interferência. Tá? Muito obrigado. Então, nós estamos aqui falando que a educação, para nós, é a principal ferramenta na garantia, na efetivação dos direitos humanos, e nossas linhas de ação na escola estão diretamente ligadas e focadas na democratização do acesso ao conhecimento, na capacitação das pessoas em direitos humanos, na elaboração de cursos, para que a gente possa aí, dar ferramentas aos multiplicadores nos 399 municípios do Paraná. Este projeto, como bem disse o nosso apresentador, Josias Lacura, ele está levando essa discussão num projeto piloto em 10% do número de municípios do Paraná. Então, estamos nessa transmissão, nesses encontros, atendendo 40 municípios, construindo ideias, projetos, que, em conjunto, nesse processo,
a gente pretende melhorar o desempenho dos atores locais. Bom, vindo ao tema, é importante ressaltar que no Brasil nós temos esse tema enquanto prioridade, tendo em vista que o nosso país assinou um protocolo, né, de compromisso com a Organização das Nações Unidas, tendo em vista as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a questão da pobreza e da fome são os pilares número 1 e número 2 dos 17 Objetivos do Milênio. E que no Brasil nós temos hoje um retrato não tão confortável, também no mundo não é diferente, mas no Brasil em particular ele chama muita atenção, tendo em vista a questão da crise sanitária que estamos passando. Na verdade, ontem nós fizemos uma referência a uma obra que foi lançada já no início do ano passado pelo professor Boaventura Souza Santos, professor português, renomadamente reconhecido e de renome mundial e conhecido, que o nome da obra dele chama-se A Pedagogia do Vírus. E nessa Pedagogia do Vírus ele faz uma análise muito interessante na questão da crise social, crise econômica, crise sanitária e crise moral por onde nós estamos aí atravessando. E nesse ponto, voltando à questão da pobreza, a professora e o professor vão falar muito mais sobre isso. É importante lembrar que no ano de 2020, nós estávamos com 85 milhões de pessoas durante a pandemia na condição de pobreza. 85 milhões de pessoas no nosso país em situação de pobreza. Isso é muito sério porque ela diretamente mostra para a gente que nós temos uma população de 85 milhões na pobreza e que é maior do que muitos países que nós temos aí no nosso planeta. E também é importante dizer que a renda dos 40% mais pobres do Brasil caiu muito nesse último ano, né? Nesse último ano caiu essa renda dos brasileiros, dizendo que nesse processo a gente vai falar da pobreza. Pobreza, o que é pobreza? Bom, segundo os dados aí do Banco Mundial, é um dado estatístico, pobre é considerado a pessoa que sobrevive com até R$ 499 por mês, para suprir todas as suas necessidades. E a pobreza extrema são aquelas pessoas que sobrevivem com R$ 178 por mês para suprir todas as suas necessidades. Então dá para imaginar já a dificuldade dessas pessoas e a importância de nós, que somos do setor público, entendermos e trabalharmos para mudar essa realidade. As pessoas que trabalham, os nossos colegas que trabalham na área social, conhecem um cadastro único. Nós temos no Brasil um cadastro único, que é a base para as ações sociais, para os programas sociais, para o Bolsa Família. E nós temos em cada estado um briefing desse cadastro. No nosso estado do Paraná, o briefing aponta que nós temos 1.358.000 famílias cadastradas. Dá aproximadamente 3.500.000 pessoas cadastradas nesse cadastro. E neste cadastro aponta que nós temos 354.000 famílias em estado de pobreza, em extrema pobreza, né? E dessas 354.000 famílias, arredondando, nós temos 82.000 famílias que não recebem nem o Bolsa Família. Então, estamos numa situação muito difícil de sobrevivência, principalmente neste período. Então, esta questão de proteção social, de trabalhar a discussão da miséria, da fome, da pobreza, é muito importante e muito necessária para esse período, e principalmente nesse período de impacto da questão econômica, da pandemia e assim por diante. Esse programa, então, nós temos um programa de renda mínima que está em discussão mundialmente e também no Brasil, que aqui no Brasil nós temos o nosso Bolsa Família, que em média repassa R$ 190 para cada família cadastrada, é ainda muito raso, mas é o possível para atender essa questão emergencial. No ano passado, nós tivemos um fenômeno muito interessante, porque essa população recebeu um auxílio maior, né, de R$ 600, e deu para perceber nas estatísticas quanto nós tivemos de ampliação
econômica com essa renda de R$ 600, que agora ela reduziu bastante, né? E isso está provocando aí alguns impactos na nossa economia e na sobrevivência dessas pessoas também. Bom, eu não vou me alongar mais, eu quero desejar a todos, então, um ótimo evento, uma ótima participação. Nos encontraremos novamente na próxima quinta-feira com o tema Os Impactos da Pandemia Covid-19 nos Direitos Humanos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Estamos com saúde, bem, vivos, né? Isso hoje é o que mais importa. E agradecer a todos por essa oportunidade. Devolvo a palavra ao nosso apresentador e coordenador Josias Lacour para que dê continuidade a esse evento. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos pela palavra, professor Tadeu Átila Mendes. Queremos registrar que estão já ao vivo conosco, além do professor Tadeu, mais Rafael Dietrich, Luana Cassol, Alexandre Rosa, Gislaine Tânia, Fabiana Rota Poça, Solange da Silva, professor Almir, Daniele, Charles, Vanusa de Quadros, Almir, Valdice Batista, Rafael Dietrich, Roseli Mainardes, Cleo Marise, Edneia Maria de Oliveira Ramos, Ana Paula, Aline Mari dos Santos, Ana Paula dos Santos Andrade, Grege São José do Triunfo, Helenice Rodrigues do Prado, Ana Paula dos Santos Andrade, Dirley Aparecida Machado Rodrigues. Uma vez mais, pedindo a contribuição de cada um de vocês no sentido de ampliar esse debate. Após a palestra da professora Joana Dark, nós vamos abrir os microfones e as câmeras para que cada um possa fazer a sua avaliação, o seu comentário, se assim achar pertinente. E solicitamos também que os microfones e as câmeras fiquem desligados enquanto acompanhamos a palestra da professora Joana Dark Vaz, a quem passa a palavra a partir de agora. Seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde. Obrigada, Josias. Boa tarde, professor Tadeu, Josias, Luana. Boa tarde, participantes, né, que estão aqui conosco no para discutir o terceiro eixo. Sou professora Joana Dark, sou professora do Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná, da Unespar, de União da Vitória, campus de União da Vitória. Também sou integrante e uma das coordenadoras do programa de extensão coletivo Paulo Freire, onde eu, o professor Almi, e mais estudantes e a professora Gisele Chinor, a gente coordena esse grupo na cidade de União da Vitória. Sou mineira, vocês já estão vendo aí e ouvindo o sotaque, né? Sou mestre e doutora em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? E no meu mestrado, porque, né, eu sempre gosto de contextualizar, justamente por causa do convite feito pelo professor Tadeu, né, na pessoa da Luana, para desenvolver com vocês esse trabalho, essa reflexão sobre pobreza e fome, né? Porque no meu mestrado eu estudei a condicionalidade da educação no programa Bolsa Família, e no doutorado eu fui estudar as políticas educacionais brasileiras que estavam sendo implementadas em Moçambique, inclusive juntamente com políticas de combate à pobreza brasileiras que estavam sendo implementados lá. Então, venho estudando já há bastante tempo, né, essas discussões,
né, essas duas realidades brasileiras e mundiais, que são pobreza e a fome. Trouxe um convidado especial, que é o professor Almir, né, uma vez que ele também discute essas temáticas e tem muito a contribuir com o seu olhar da sociologia, né, sociológico, para essas duas grandes áreas, né? Então, eu passo a palavra para o professor Almir, espero que a gente tenha uma tarde bem rica, né, de reflexão, né, de partilha, de trocas de experiências. Então, nós teremos um primeiro momento, uma fala, e depois a gente vai abrir para esse diálogo. E contamos muito com vocês. Professor Almir, me permita, professor, antes da sua intervenção inicial, fazer aqui uma correção em relação aos municípios que estão participando do evento de hoje. Sim. Vamos lá, vamos corrigi-los. Desculpe-me pela falha. Chopinzinho, Coronel Vivida, Fernandes Pinheiro, Irati, Laranjeiras do Sul. Vamos fechando os microfones aí, por favor. Confirmando, Chopinzinho, Coronel Vivida, Fernandes Pinheiro, Irati, Laranjeiras do Sul, Palmeira, Pato Branco, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo e São Mateus do Sul. Com a palavra, nosso querido professor Almir. Boa tarde a todas e todos, né? Agradecer ao professor Tadeu, né, Josias, né, a Luana, né, uma conhecida lá da Unespar, né, atualmente pedagoga aqui no ESED, e realmente a gente fica muito feliz e o convite, né, da Joana, né, companheira aí já de caminhada, de luta, nessas questões, né, faz parte também do quadro da Unespar, né, em União da Vitória, como professor atualmente no Colegiado de Pedagogia, com disciplinas nessas áreas de fundamentos e também nas áreas de pesquisa. Faz parte do coletivo Paulo Freire, que abrange ali a região do Contestado, né? Não só a União da Vitória, mas a região do Contestado, né? Vale do Iguaçu, né? Sul do Paraná e o Planalto Norte de Santa Catarina, que a gente acaba também tendo essa característica ali de fronteira, né? Fico feliz, né, em estar conversando com vocês hoje a partir da minha formação, né? Almir Sandro Rodrigues, mas me chamam de Filó também, meu apelido, já há um bom tempo, porque eu sou formado em filosofia, filósofo, né? Fiz filosofia na Federal do Paraná, finais dos anos 80, já em 91, como formado em filosofia, como professor na rede estadual, né, no ensino fundamental e no ensino médio, como professor de história na época, né, em 91 até 96, daí o Paraná mesmo foi um dos primeiros a retornar à filosofia, à sociologia na formação de educação básica. É um grande avanço, que nós estamos perdendo de novo aí essas disciplinas, né? Mas assim, neste mesmo período eu fiz o curso de engenharia florestal. Sou filósofo e engenheiro florestal. E nessa época da engenharia florestal, que eu circulei muito nas várias regiões aqui, né? Na regional de Ponta Grossa, na regional lá de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, no sul do Paraná, em função dos trabalhadores na área rural, né? Que eu acabei me aproximando muito nesse campo da engenharia e da engenharia não só florestal, do manejo, mas dos assalariados, né, desse campo da madeira. Isso me fez voltar para as ciências humanas. O meu mestrado foi feito na sociologia, assim como o doutorado, numa linha chamada Ruralidades e Meio Ambiente. E nesse trabalho, tanto no mestrado como no doutorado, junto aos agricultores familiares, comunidades remanescentes de quilombolas, comunidades de faxinalenses, né? Alguns aí vão conhecer melhor, né? Mais próximo, né?
quem é ali mais próximo da região de Guarapuava, né? Os faxinalenses. Então, estou aqui a contribuir com vocês, juntamente com a professora Joana. Então, nós vamos compartilhar a tela, né? E ao longo da nossa reflexão, se vocês quiserem já ir colocando no chat ali questões, contribuições, vocês fiquem à vontade, né? Nós estamos bem próximos, somos de uma região bem próxima, né? E temos aí uma rica tarde, né? Esperamos ter uma rica tarde. Almir? Já está passando, né? Não tá nos slides. Não? Está no segundo slide. Está aparecendo, sim. Uhum. Para mim não apareceu. Está no slide de introdução aqui para mim. Será por que para mim não está aparecendo? Prof, tentar alternar a visualização em blocos ali do lado direito no canto. Mas tá em bloco. Então, clica ali. Ah. Será que deu? Não dá. Eu tenho que ver se o pessoal está vendo, né? Vocês estão vendo, pessoal? Porque eu não consigo você ver. Tem que ver, Jô. Eu não estou conseguindo. Para mim, professor, está aparecendo muito bem aqui, inclusive em tela cheia. No chat falaram que sim também. Pois é. Você clicou nesses quadradinhos? Cliquei, Luana. Clica uma vez, depois outra. Pois é, tá. Aparece um computadorzinho só, sabe? Não aparece os slides. Vocês estão me vendo, né? Sim, professora, se você apertar lá nos 3 pontinhos embaixo à direita, tem gerenciar qualidade e ver em tela cheia. Aí clica ali em ver em tela cheia. Sim, mas não aparece. Ainda assim não? Não aparece. Eu vou até... Sim, Luana, é ali mesmo que eu estou colocando, mas não aparece para mim. Vou interromper aqui, né? E vou começar de novo. Daí eu vou começar de novo. Estão habituados com outro programa, né? É um novo plataforma, né? Acho que agora vai dar, Ló. Acho que agora vai dar sim. É agora que eu vou para a tela lá. Vai. Isso, agora deu sim. Estou vendo aqui também. É assim então, tá mesmo. certo. Então, pessoal, o nosso encontro, desculpa, né? Aí por esse momento, mas é normal, né? Acho que estamos aí nos adaptando aí com essa plataforma, né? Nosso eixo é justamente o eixo 3, erradicação da pobreza e da fome. E como são importantes, né, como é importante a gente discutir essas duas realidades, né? Não são conceitos, né? São realidades, né? Realidades que a gente vivencia no nosso dia a dia, na realidade do Brasil e na realidade mundial. Pode passar. Então, nosso objetivo é de discutir, né, a erradicação da pobreza e da fome, como essas duas realidades elas são compreendidas por nós, né? O que é erradicar a pobreza, o que é erradicar a fome. Alguns de nós já viveu essa situação de fome, né? Estamos falando de gestão da pobreza e da fome no aspecto de alívio, né, de amenizar, ou estamos discutindo as estruturas que as mantêm. Né? Isso é bem importante para nós, porque faz uma diferença enorme. Né? A forma como nós concebemos essas duas realidades implica também em ações, né? em ações políticas, em ações aí no nosso trabalho, no dia a dia, né? Aqui é importante, acho que, destacar, né,
que em 1 hora e meia, né, dentro deste eixo, nós já 2 dias, né, com outras regionais, né, e hoje com vocês, não pretendemos responder estas perguntas, né, são perguntas que nós, na sociedade, né, já nos fazemos há muito tempo, né, mas é necessário sempre retomar justamente esta discussão. O que é a pobreza e o que é a fome? Né? E é difícil até dizer de fome quem, de repente, nunca teve essa situação de fome. Mas vamos à frente. Né? E, para isso, trouxemos aqui, né, uma colega antiga nossa, né, a Mafalda, né, eu gosto muito de falar, né, que ela é uma grande amiga minha na minha caminhada, né, o Quino, felizmente, faleceu aí algum tempo atrás, né, até não muito tempo, mas a Mafalda, ela nos traz sempre alguma coisa a refletir, né, olhem com muita calma as imagens, né, e possivelmente pelas folhas secas no chão, eles estão mais ou menos na mesma época que nós estamos, né? Nessa época de frio. Eu vi aí um colega nosso aí com um chimarrão, né? Tomando um chimarrão, esquentando um pouquinho à tarde. Mas vamos lá, né? Vamos pensar um pouco sobre estas falas. Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deveriam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Então, é nesse sentido, né, que nós queremos pensar com vocês, né? Nós queremos apenas esconder, né, a pobreza, né, a fome, ou nós queremos, enquanto trabalhadores, né, da educação, do serviço social, né, do direito, da psicologia, né, da pedagogia, né, nós queremos lutar aí pelos direitos humanos, né, enquanto proteção, moradia, trabalho, proteção social, bem-estar, né? O que é que nós queremos? Ou nós queremos apenas escondê-los, né? Às vezes as estratégias são mais fáceis de esconder, né? E aí nós, né, sentimos a necessidade, né, de desconstruir esse conceito de pobreza e de fome que vem ao longo dos séculos, né, não só dos anos, mas dos séculos, sendo construídos aí por intelectuais, por governos, que essas duas características, essas duas vivências, fome e pobreza, são questões individuais e de responsabilidade individual. Por isso, cabe ao indivíduo solucionar esse problema. E, a partir dessa construção de pobreza e de fome, vista do lado, sob responsabilidade individual e não do coletivo da sociedade, não como uma responsabilidade social de toda a sociedade, né? E em todas as expressões da sociedade. E nós temos um autor, né, Karel Kozik, nesta obra Dialética do Concreto, em que ele fala que para compreender um fenômeno, uma coisa, é preciso conhecer a estrutura. Então, para nós conhecermos bem o que é pobreza, o que é fome, nós precisamos conhecer a estrutura que as mantém. Qual que é a estrutura da nossa sociedade que mantém essas duas condições sociais? E juntos, né? Nós, além de pensarmos essas questões, nós queremos também aqui dialogar, conversar, né? Não é em formato de roda de conversa, né? Que nós estamos no remoto, mas pensando as possibilidades aí em nossos municípios, em nossos territórios, né? O que é que nós podemos fazer, né? Enquanto profissionais interligados com essas duas realidades sociais. Filó? Então, eu já passei.
né? Então, aqui nós vamos ter um conceito fundamental a ser trabalhado, né? Joana, você está ouvindo? Eu estou ouvindo, mas parou. Ah, sim, agora sim. E aí é importante a gente pensar a pobreza e a fome, né, na perspectiva da desigualdade social. Né? E José Paulo Neto, que é um estudioso, né, da área do serviço social, um grande pesquisador renomado da Escola de Serviço Social da UFRJ, deixa bem claro, né, que nós só vamos conseguir compreender a pobreza e a fome na perspectiva do entendimento do que é desigualdade social. Né? Nós não queremos compreender a pobreza e a fome de forma conjuntural, né? De ordem conjuntural, e sim de ordem estrutural, né? Que tem uma diferença enorme, principalmente nós que estamos discutindo direitos humanos, né? E somos defensores dos direitos humanos. Então, se nós somos e estamos aqui discutindo, assumindo a responsabilidade em relação aos direitos humanos, né, não cabe a nós pensarmos em ações conjunturais, e sim pensar ações que mexam com a estrutura. Nesse sentido, o professor coloca, né, que a importância de sermos críticos e radicais. E a ideia do radical, né, isso também é uma consequência não só atual, né, mas é uma consequência que vem sendo construída, né, ao longo do tempo aí, que radical é algo ruim, né? A pessoa ser radical, ela, além de incomodar muito, ela também coloca até medo, né, sobre a pessoa, né, ela se assumir como algo, ser uma pessoa radical, né? E ser radical não é só uma questão de conceito, é uma questão de atitude, né? Uma questão de concepção de mundo, né? De que mundo nós estamos falando, de que realidade nós estamos falando. Né? E esse ser radical, ele é mal interpretado muitas vezes, né? E muitas vezes, né? Não é poucas vezes, que induz a extremismos, né? Extremismos de ordem negativa, como se fosse algo muito negativo. E a própria etimologia da palavra radical significa ir à raiz, ir ao centro nervoso, né? Ir ao núcleo duro dos fenômenos. Então, para nós compreendermos pobreza e fome nesta perspectiva, nós precisamos ir ao centro nervoso. E qual que é o centro nervoso na compreensão da pobreza e da fome, na perspectiva da desigualdade social? Então, nosso caminho de reflexão com vocês passa por esse caminho aqui, de mexer nas estruturas, de não esconder essas duas realidades. Né? E quando a gente fala de o ser radical significa ir à raiz, né? Nós, na verdade, a partir da fala do José Paulo Neto, né, a gente pretende justamente com vocês, né, estar trazendo alguns elementos e minimamente ir em algumas dessas raízes. Né? Tem uma teoria da área da pesquisa que é o mirante da floresta. Né? Quantas vezes nós passamos à frente de uma floresta, de um bosque, mas nós não conhecemos aquela floresta, né? Porque a gente às vezes só vê uma paisagem pelo lado de fora. Mas mesmo assim, né, tem pessoas que adentram a floresta, entram nas trilhas, né, nos caminhos, vão conhecer elementos dentro dessa floresta, mas algumas pessoas chegam até perder a visão do todo, de toda a floresta, porque ela se especializa numa única planta, ou numa única característica, num único inseto, ou num único animal daquela floresta. Isso também não é salutar. Falar de pobreza e fome não é só falar de pobreza e fome, vai muito além. Aqui uma pequena imagem, né,
quão pequeno é estas folhinhas do lado de fora e uma raiz que se aprofunda. E não é fácil chegar nestas raízes, né, sem acabar com esta planta, né? E aí vem todo um estudo, né, quando a gente pensa neste ser radical nos nossos espaços de trabalho. É sair do lugar de comodismo, né? Por isso que incomoda, né? E esses dias, conversando com alguns alunos, né, tem um aluno que falou o contrário do lugar cômodo é ser incômodo, né? Sair da zona de conforto. Não que nós estejamos na zona de conforto. E aí cada um tem a sua demanda na sua região, no seu município, no seu trabalho, né, como pedagogo, como administrador, como economista, como jurista, como assistente social, e assim vai, como psicólogos, né, que deve ter aqui psicólogas, né? Aí é um grande desafio discutir desigualdade social, mas também a perspectiva da fome e da pobreza. E um tema muito caro, né, para nós, como falar de pobreza, falar de desigualdade social, sem falar de trabalho, né? Essa perspectiva do trabalho. Nós trazemos duas imagens aqui para vocês, acredito que todos estão vendo, né? E quem quiser, vão à busca, né, de mais obras, né, do Sebastião Salgado. Né? Sebastião Salgado, ele faz a arte pela fotografia, né? E ele tem vários temas. Esse tema aqui se justifica com o nome Trabalhadores, uma arqueologia da era industrial. Mas veja, é de 96, não é de tempo de séculos ou muitos séculos atrás, né? De milênios atrás, né? Esta imagem não é do Brasil, é na Índia, numa região de mineração lá na Índia. Mas no Brasil, nós encontraremos várias obras também do próprio Salgado e de outros autores sobre essa questão do trabalho, que até onde ele realmente garante sair da pobreza. Ou ele é uma representação já dessa desigualdade social. E algo muito atual, né? Claro, vai variar muito de município para município, de região para região, mas os grandes centros urbanos, os municípios maiores, mas a gente já encontra, mesmo nos municípios menores, esta fala que é muito forte. A gente destina ao indivíduo a obrigatoriedade pelo trabalho, né? Não que a gente não deva ter esta ideia, que o trabalho também é um indivíduo, mas o trabalho é uma questão da sociedade, é uma questão cultural, muitas vezes até religiosa, né, em algumas situações. Mas o outro quadrinho, né, a Joana pode comentar melhor? O outro quadro, que é uma ilustração, né, do Tony Agostinho, né, que é bem importante que faz a gente compreender também, né, porque quando a gente está discutindo desigualdade social, uma das características e uma concepção que é muito importante é a gente entender o trabalho. E uma das realidades que nós estamos vivendo hoje muito forte é o desemprego. É uma realidade muito forte, impactante nos últimos anos, né? No decorrer aí dos últimos anos. Eu nem estou falando ainda de pandemia, porque na pandemia isto aumentou de forma muito drástica. E vocês vão discutir isso semana que vem, né? Mas para a gente pensar, né? Esse quadrinho, ele é bem claro, né? Quando ele fala a ideia dos empreendedores, né? Então, o que é empreendedor, né? Empreender significa também ter bases estruturais, né? Ter condições financeiras, ter equipamentos, máquinas, né? Condições de manter esse negócio, né? E aí, uma das ideias disseminadas na realidade social de hoje é a ideia da uberização,
né? A uberização é muito forte hoje, né? Então, eles falam aqui, um coleguinha falando para o outro, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? O outro disse, eu não durmo, né? E nós sabemos que esta é uma realidade muito recorrente, né? Em que eles não dormem mesmo, de preocupação, né? A insegurança, o risco da própria vida, né? E assim por diante, né? Além de muitos ainda, né? No caso aqui, são ciclistas, né? Então, por exemplo, União da Vitória, eu cheguei em União da Vitória no ano de 2018, eu não via entregadores, né? Entregadores de bike, né? Dos iFoods. Oi? Desculpa te atrapalhar, o pessoal não está conseguindo ver os slides. Eu também não estou conseguindo. Professor Almir? Eu não estou conseguindo ver também. Só que eu pensei que era só eu. Aí eu falei, eu vou foi para uma outra tela, agora né? Eu consegui. Você está vendo, Luana? Eu estava vendo já. Mas não, eu não estou vendo também. Mas eu saí aqui e vou entrar de novo, né? Infelizmente, a gente está com esse problema no aplicativo, né? Eu acho, Filó, vou compartilhar. Não, eu vou agora compartilhar. vai dar certo. Para mim, eu estou vendo. É importante, Luana, né? Vocês estarem atentos ao chat aí, mas o pessoal também pode avisar por ali, caso não veja, né? Mas agora, só para a gente pensar nisso, né? Que é uma condição realmente muito forte e que nós temos, né? Nas cidades pequenas hoje, grandes número de pessoas que estão vivendo nessa situação. Antes, a gente via essa realidade muito nos grandes centros. Hoje, nós já estamos vendo nas cidades pequenas. É uma alternativa de sobrevivência. Nós temos um autor que vocês devem conhecer, que é um autor do mundo do trabalho, que estuda, discute o mundo do trabalho, que é o professor Ricardo Antunes, da Unicamp. E ele vem pesquisando bastante sobre essa questão do trabalho, né? E o trabalho como uberização e tudo. E ele tem 2 livros, 2 obras que valem a pena a gente ler, vale muito a pena ler, para compreender esse campo do trabalho sob o olhar da desigualdade social. Um deles é O Privilégio da Servidão. Só o título do livro, né, já faz a gente pensar, né, O Privilégio da Servidão. E o outro é A Riqueza e a Miséria do Trabalho. Né, são 2 obras recentes, né, bem recentes, e que vale a pena a gente aí compreender melhor, né? Pode passar, Filó. E na biblioteca do ESED, né, vocês encontram vários vídeos e outras obras, não só do Ricardo Antunes, mas dessas temáticas, né? Que é uma das temáticas discutidas pelo ESED, né? Pela escola, né? Pode passar. E aí, outro ponto, pessoal, que vale mencionar quando nós estamos discutindo pobreza e fome na perspectiva da desigualdade social é a função, a posição do Estado. Qual que é a posição do Estado, né? E a posição do Estado enquanto conservador e garantidor da manutenção dos direitos dos setores dominantes, né? Então, essa é a posição do Estado, né? O nosso Estado, ele é um Estado de classes, né? Um Estado que garante aí a manutenção dos interesses das classes dominantes. Nesta ótica, né, nesta visão, faz a gente compreender também o lugar das políticas sociais. Então, o lugar das políticas sociais é justamente esse lugar de amenizar as disputas, as tensões existentes entre as classes sociais e com o Estado, né? Então, ao mesmo tempo que o Estado abre perspectivas e garantias enormes aos setores dominantes, ele cede de uma forma gotejada, mínima, né? Através das políticas sociais, às classes populares,
as classes trabalhadoras. Então, as políticas sociais, elas são essas estratégias do Estado. Né? Por isso que elas não são e não serão nunca universalizadas. Elas serão sempre de uma forma limitada, né? Elas têm um limite de implementação, porque se universalizar as políticas sociais, isso significa dissolver o Estado, acabar com o Estado, né? E é impossível isso, né? Porque as determinações materiais que sustentam esse Estado é justamente a reprodução capitalista, né? A reprodução aí e a acumulação do capital, né? Então, só para a gente entender, né, nós temos 2 autores, que é da UniOeste, Xavier e Deitos, que eles vêm discutindo já há alguns anos, né, essa questão de entender as políticas sociais nesse âmbito do gotejamento, né, da distribuição aí, né, para amenizar e amortecer as tensões. Podem passar? Aqui um ótimo exemplo, né, Joana? Para mim ficou na mesma. Tá no mesmo slide. Aí. Tem um microfone ligado. Ó, de alguém. Isso. Então, uma das questões... Microfone ligado. Uma realidade que a gente traz aqui, um exemplo, né, dessas contradições do Estado, né, enquanto garantidor, né, dos interesses dominantes e facilitador, né, das políticas sociais. Nós trouxemos, né, uma entrevista do Delfim Neto, uma parte, né, um recorte de uma entrevista do Delfim Neto à revista Poder, de setembro de 2009, né? Essa revista é uma revista que a gente encontra ela só nos aeroportos, né? E olhe lá, nos grandes aeroportos aí brasileiros, né? Mas eu vou pedir licença para vocês, que nesse caso eu quero ler do jeito que ele fala, para a gente compreender essa posição, né? Porque a gente sabe quem é o Delfim Neto, né? E quem ele representa, qual que é o lugar de fala de Delfim Neto, né? Com certeza não é o nosso lugar de fala. O lugar de fala dele, né, e quem ele representa é a grande burguesia, né? São os grandes aí, né, que são grandes em questões do capital, né, de financeira, mas é um grupo muito pequeno, né? Então ele diz assim: Lula tem uma inteligência absolutamente privilegiada. Eu acho que o Lula salvou o capitalismo brasileiro. Os economistas têm um vício terrível de ignorar a distribuição de rendas. O capitalismo é uma competição, uma guerra. O que você exige de mínimo para uma corrida ser honesta? Que todos tenham 2 pernas. Construir um mecanismo que aumente a igualdade de oportunidades, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, é fundamental para dar moralidade ao capitalismo. Se você não combinar esse sistema ao sufrágio universal, como a urna, termina muito mal. Né? Isso é uma pessoa que está representando os setores dominantes, falando da posição do Estado, né? Aqui no caso, né? No decorrer do período do governo Lula, né? Então, quem que é o Lula aí, né? Nesta visão de Delfim Neto, né? É alguém que salvou o capitalismo, né? De uma decadência ainda mais profunda, né? Então, e como que ele salva? Também pensando aí nas condições das pessoas através dos programas sociais, principalmente o programa Bolsa Família. Podemos passar. Né? E aqui, né, nós trazemos para vocês novamente a pergunta, né? O que é fome?
E para ajudar-nos a responder, alguém que realmente viu por dentro e por fora e teve esta experiência, né? A Carolina Maria de Jesus, depois a Joana pode comentar mais sobre ela, né? Porque um grupo que ela participa estuda as mulheres, né? O Leia Mulheres, e nesta obra Quarto de Despejo, ela traz a seguinte frase, né? Que nos faz muito pensar sobre este fenômeno e esta situação da fome, né? A tortura da fome é pior do que a do álcool. A tortura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. E aqui a própria Carolina de Jesus, né, autografando a sua obra, né, dos seus vários escritos. E é bem importante, quem não conhece essa obra de Carolina de Jesus, né, vale a pena conhecer essa mulher, né, e quem ela foi aí na história brasileira, é muito ainda escondida, né, mas uma pessoa que teve uma importância aí, né, no mundo aí, né, no mundo das desigualdades, das lutas sociais, né, e ela escreve né, esta obra, Quarto de Despejo, é uma junção, né, de 20 diários, né, na verdade ela tinha os diários, ela tinha 20 diários escritos, né, que esses 20 diários é que compõem essa obra Quarto de Despejo, né, em que ela faz mostra aí, né, o olhar original da favela, né, de uma favela às margens do rio Tietê, né, não só o olhar, mas sobre a favela, né, da favela e sobre a favela que ela vive ali, né, e as lutas dela, como de muitas mulheres naquele período de manter, né, a sobrevivência dos filhos, né? Ela tinha 3 filhos, né? E ela tinha que manter a sobrevivência dos filhos e ela era catadora de lixo, né? Então é muito forte, vale a pena a gente compreender melhor, estudar melhor essa mulher, né? Esta obra é uma obra da década de 60. Mas se a gente for pensar no que ela está dizendo, né, nós vamos poder pensar na realidade de hoje. Né? Não é simplesmente uma transposição, né? São realidades que se dialogam, né? E principalmente quando a gente pensa a fome e a pobreza. Mas por que precisamos falar de fome? E aí, quando a gente pensa nisso... Não passou, Filó. Não? Tá travando sempre. E agora, no meu tá aparecendo. No meu não tá. No meu mudou já também. Tá. Pode ir, pode falando para mim, mas não tem problema, não me atrapalha. Você tá ainda no slide da Carolina, né? Uhum. Não passou? Não. Estranho. Mas pode ir. Se o pessoal estiver todo vendo, não tem problema, não me atrapalha. Então, assim, né? Aqui é importante, né? Quando a gente discute como que o Brasil, né? Um país, né? Continental, né? Um dos maiores países no mundo em termos territoriais e populacionais, mas também um país com uma expressiva produção de alimentos. Se a gente produz muito alimento no Brasil, por que ainda há tanta fome nos lares dos brasileiros? Né? Isso é uma coisa sempre a nos indagar. O Paraná, a mesma coisa, né? É um grande celeiro, né, de produção alimentar e diversa, né, em várias áreas de produção alimentar. Vocês mesmos são de municípios, alguns deles especializados em alguns desses produtos, né, que não necessariamente ficam nos seus municípios e nas suas regiões.
Mas o Estado, né, e os organismos aqui, OM, né, os organismos multilaterais, muitas vezes eles vão buscar o quê? Soluções que não resolvem exatamente este problema estrutural da fome, né? A questão do desemprego, né? O emprego e a pobreza. O que eles vão exatamente fazer? Né? A teoria do gotejamento. Em alguns momentos, eles reforçam, né, através de de projetos, de programas sociais, que vão amenizar essa questão da fome, da pobreza, do emprego. Né? E aí vem uma informação importante, né? Atual, né? Quando a gente fala atual, né? Desse século XXI já, e ainda mais que vocês já tiveram uma discussão nos dias anteriores, né? Sobre esse período do século XXI e a Agenda 2030, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Né? Mas a FAO, né, enquanto uma organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela fala da fome, que é uma realidade brasileira. Veja, 2,5% lá em 2017, né, viviam a fome no Brasil. Ou seja, mais de 5 milhões de pessoas nessa situação. E isso, gente, não dá para passar e esconder. Com certeza vocês já tiveram contato com pessoas nesta situação. Aqui duas imagens, né, do Brasil de fato, e vocês encontram com certeza, e vão ter materiais locais de vocês, né, às vezes não neste momento, mas em épocas anteriores, mas esse não é um fenômeno dos dias de hoje, mas nos dias de hoje ainda nós temos, né, uma família onde não tem o que comer, né, é um prato vazio. E quando tem o que comer, exatamente o que se come. Né? A insegurança alimentar no Brasil não é algo só grave, não são só números, né? É uma realidade desta desigualdade social. Né? E um dos meus temas, né, de trabalho, principalmente no doutorado, né, eu fiz parte de um programa que era interdisciplinar, né, tinham pessoas de várias áreas de formação, né? Agronomia, florestal, economia, direito, biologia, tinha o pessoal da sociologia, no meu caso, eu vinha da sociologia nesse espaço para discutir a fundo a crise alimentar. Crise alimentar não é só a questão de produção de alimentos, mas a distribuição desses alimentos. Qual é a qualidade desses alimentos? Né? Até onde as famílias sobrevivem com o que é produzido. Né? E aí nós temos que ir nos municípios, nas regiões, para entender quanto custa uma cesta básica, né? O básico do básico para a nossa alimentação. Isto é nutricional ou não? Né? São coisas a falar sobre a fome. Joana? Pode passar o... Você está vendo? Você já passou o slide? Agora eu vou passar. Isso, pode passar. Pobreza e fome, cinismo instituído. Então, tá vendo? Nesse sentido, né, que o Filó estava falando, né, em que as ações do Estado e as ações dos organismos multilaterais não são soluções, né, que resolvem esses problemas, essas ações, elas apenas amenizam a realidade, né, né, para que realmente e de fato não aconteça conflitos, rebeliões, né, levantes aí da população, né, que está passando fome, que está em situação de extrema pobreza. Nós temos 3 autores, né, que realmente eles vêm discutindo essa questão, eles discutem, um é o professor Roberto Lerre, e ele fala, olha, cuidado, né, quando a gente vai estudar as políticas sociais, dentro das políticas sociais, né, as políticas educacionais, né, as políticas de saúde, nós temos que nos cuidar muito para a gente não
cair nas tentações provocadas, né? Provocadas por cantos de sereia e pelas paixões. Então, muito cuidado, né? Nós, então, profissionais, né? De não nos embarcarmos mesmo, né? Nas políticas, né? De forma como se elas fossem a solução, né? Estrutural dessas realidades. Né? É importante nós sabermos que elas são importantes, mas elas não resolvem estas questões. Essas questões são de outra ordem, que é a ordem econômica. E aí os professores Xavier e Deitos, eles vêm falando justamente isso, né? Que as políticas sociais brasileiras e internacionais, elas precisam ser entendidas como produtos das relações sociais, né, e dessa própria sociedade, do modelo social, né, desse modelo social, né, e que por isso essas realidades elas não podem ser desvinculadas das condições econômicas, políticas, sociais e ideológicas, né, que demonstram justamente essas tensões derivadas aí das disputas históricas. A outra professora que vem falando, né, que fala, ela até tem uma obra muito importante, que é Capital e Imperialismo, né? Brasil, Capital e Imperialismo, que ela fala que ao longo dos governos brasileiros, né, ela está estudando o Brasil, nós assistimos, ora de forma recuada, ora de forma por gotejamento de renda, como é o caso do Brasil aí no início da primeira década de 2000, né, a implementação de políticas de enfrentamento da pobreza. Mas estas políticas, elas não caracterizam, né, elas não se traduzem em direitos. Né? Não é um direito. Então, nós estamos discutindo direitos humanos. Então, a gente pensar nas políticas sociais e principalmente nas políticas de combate à pobreza e à fome no Brasil, elas não são políticas de direito, elas são políticas que elas vêm, né? Elas fazem parte, né? Mas são políticas estratégicas, políticas que muitas vezes, inclusive, são utilizadas como uma estratégia de apassivamento dos próprios setores das classes trabalhadoras, das classes subalternas, né, em relação aí nas expressões de sobretrabalho, né, nas condições de uberização, nas condições de trabalhos enquanto empreendedor, geração de renda, né? Então, nós temos aí várias características que demonstram essas questões. Pode passar, Flor. Aqui os exemplos, né? E aí nós temos, né, nesse sentido, nós escolhemos aqui para discutir com vocês 2 organismos multilaterais, porque a escolha, né, desses 2 organismos, que é a ONU e o Banco Mundial. Por quê? Porque a ONU, porque nós estamos discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o Banco Mundial, porque ele é um dos formuladores, né, de políticas, de recomendações, de programas, de políticas, pensando aí políticas de enfrentamento à pobreza no Brasil e no mundo, né? Então, elas são 2 organismos que realmente estão muito presentes, tanto em relação a orientações e recomendações aos países da periferia, quanto em relação a pacotes de empréstimos, né? Com condicionalidades. E no caso brasileiro, né, os organismos multilaterais, aí não só a ONU e o Banco Mundial, nós temos a OCDE, nós temos os outros organismos, que eles recomendam, né, os programas conjunturais, como a gente já havia falado, né, tendo em vista a gestão destas questões sociais, né? Então, eles trabalham muito com a ideia de gestão, né, de gestão dessas questões.
com as políticas focalizadas. No caso do Brasil, nós temos alguns exemplos, que é o Fome Zero, o programa Bolsa Família, que é o principal programa, né? Inclusive, eles colocam que é o principal programa de combate à pobreza no Brasil, e o Plano Brasil Sem Miséria, né? E hoje nós temos aí, né, o auxílio emergencial, né? O ano passado, como o professor Tadeu disse, né, de uma forma, num valor um pouquinho maior, né, de R$600, hoje bem menor, né? Mas ainda temos que, pelos organismos multilaterais, que o programa Bolsa Família é o principal programa de combate à pobreza. Até mesmo pela estrutura do programa, né? Nós temos, no Brasil, uma engenharia, né, de controle mesmo, que é o cadastro único, que é um dos poucos países que tem um cadastro que traz a realidade de, né, hoje a gente podendo dizer aí de todos os municípios, retrato de todos os municípios do Brasil. Eu acho que é interessante, né? Depois a gente pode até estar aprofundando, e vocês mesmo, né, investigando mais a fundo os números, né, os dados que chegam a vocês também, né, os registros que nós temos, né? O próprio professor Tadeu, né, fala, né, no Cadastro Único no Paraná, né, são colocados 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas nesse Cadastro Único, né? Onde estão na extrema pobreza 353 mil, né, famílias, né? E não é pouco isso, né? Mas no município de vocês, na região de vocês, como isto se coloca, né? E aí, para problematizar, né, um pouco mais esta realidade, a gente tem que parar, às vezes, realmente, e imaginar, né, procurar informações, né, mas eu vou tomar um pouquinho de água aqui, porque não é fácil responder esta pergunta que a Mafalda faz, né, para o pai dela. Sou toda ouvidos, papai. Pode me explicar por que, em vez de mudar as estruturas, todos só ficam remendando as peças? Isso é bem importante, né? É só um questionamento, né? Em forma de uma charge, mas que faz a gente pensar, né? Os costureiros, costureiras sabem muito bem o que é remendar uma peça, né? E o que é mudar uma peça, né? Pegar uma peça, um tecido e fazer uma peça nova. O que é pegar uma peça já existente e remendar partes dessa peça. Nós temos esse exemplo aqui da Mafalda, faz a gente pensar também nessas duas realidades brasileiras, que é a realidade da pobreza e da fome. Nós vamos só remendar as peças? Só esconder, só remendar? Ou nós propomos, queremos mudar as estruturas dessas duas realidades? Apareceu, Jô? E aí nós temos, né, como eu tinha dito, nós vamos trabalhar, né, como a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da ONU, nós estamos trabalhando os 2 primeiros objetivos, né, que é o objetivo da erradicação da fome e o objetivo da pobreza, e o segundo, que é o Fome Zero e a agricultura sustentável, né? E é tão interessante a gente pensar, por isso que nós trouxemos o objetivo 10, né? Que os dois, a pobreza e a fome, estão como primeiros. A desigualdade está lá no 10º objetivo, né? E que aí a gente pode compreender uma desvinculação, inclusive, né, dessas 3 dimensões, que elas estão intimamente interligadas, né? Não pensamos a pobreza e a fome
se não for na perspectiva da desigualdade social. Então, quando a gente passa, ou antes de passar o slide, né, é importante, se vocês, para estudarem mais, né, para compreenderem melhor, entrem, né, verifiquem lá as metas, né, de cada objetivo, né, do desenvolvimento sustentável. É super importante. Né? A gente pode não concordar, mas nós precisamos conhecer e conhecer a fundo. Né? No próximo slide, você já passou, Filó? Já não está vendo? Assim, agora sim. Nesse slide, né, eu chamo a atenção para vocês, nessa parte de baixo, que fala sobre acabar com a pobreza em todas as suas formas. Né? E acabar com a fome. Né? E aí, quando a gente entra nas metas, o que é acabar com a fome? O que é acabar com a pobreza? Né? Será que a gente consegue acabar com a pobreza e com a fome com programas paliativos? Né? Com programas que nós precisamos deles, porque senão a nossa população morre de fome? Né? E por que eles colocam no primeiro e no segundo objetivo acabar, e no objetivo 10 eles colocam reduzir? Né? Aí a gente tem que entender aqui a dimensão também, né? a posição desses dois verbos, né? Acabar e reduzir. Né? E na parte de baixo desse slide tem também, né, como vocês semana que vem vão estudar especificamente a pandemia, né, é importante a gente pensar aqui que nós já temos pelo PNUD, né, um olhar, né, um estudo que fala que o número de pessoas que vivem em extrema pobreza podem chegar a 1 bilhão até 2030. Então, a realidade da pandemia pode aprofundar em números né, incapazes de serem mensuráveis, né? Se a gente for pensar 1 bilhão até 2030, né? A gente já fica preocupada desde agora, né? Como que nós já estamos numa situação muito complicada, muito séria, e onde nós podemos chegar. Né, aqui é importante, quando a gente fala, né, o acabar com a fome, mas aqui também fala alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição. Então, não basta você ter lá, né, claro, para quem não tem nada a comer, só tem ar, né, no estômago, como a Carolina de Jesus falou, nada como um angu, né, como em algumas regiões falam, ou uma polenta jogada em cima da mesa, né, na madeira, né, algumas pessoas aqui vão ter lembranças sobre isso, né, uma coisa é ter isto como uma tradição familiar, outra coisa como só ter isto como alimento, né, e agora nesse processo da pandemia também, imaginar os espaços da escola, né? Quando a gente fala da educação e direitos humanos, o acesso à educação, sem dúvida, ele é fundamental, mas a pandemia, de certa maneira, limitou esse acesso, né? Qual é a condição sanitária, né, mínima para que educadores, educadoras, funcionários de escolas, as crianças, adolescentes estejam naquele espaço da escola? E a merenda escolar entra aqui, né? Seria uma desses lugares. Mas o PNUD, né, que é justamente o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, não é por acaso, quando vocês abrem essa página, vai vir vários links para vocês verem outros documentos. Então, a gente pede para vocês olharem com carinho. No entanto, esses objetivos, né, os 17 objetivos, eles não podem ser lidos de forma separadas. Tem que ser pensados de forma integral, os 17 objetivos. E eles não foram pensados por acaso. Tem um documento, né, que vocês podem acessar, está na página anterior ali,
né, que é para o Brasil, né, a ODS no Brasil. E no primeiro encontro, né, no eixo 1, vocês discutiram já esta questão do ODS e a educação nos direitos humanos, mas acho que é importante pensar ali, tem uma pirâmide, né, onde a base são os elementos ambientais, os aspectos ambientais. No meio, nós temos os aspectos socioculturais. E no topo dessa pirâmide, os aspectos e objetivos econômicos. Né? Qual é a ilustração? Né? Tem uma simbologia por trás disso. A base, claro, é o nosso planeta, mas esses recursos não são, muitas vezes, renováveis, né? Eles estão acabando, alguns desses recursos. Aí vem a meta, né? Mas 2030 já está aí. Nós tivemos outras metas que depois a gente pode comentar mais. Podemos ir para a próxima, a gente já está quase terminando, viu, pessoal? Respirem fundo aí, que a gente já está terminando. E aí, né, cabe uma indagação, né, que é bem para a gente refletir também, né, por que os organismos multilaterais, né, quando eles vão tratar a questão da pobreza, eles categorizam os pobres. Né? No meu estudo de mestrado, isso ficou muito forte, muito forte. Como eu fiz um estudo de vários documentos dos organismos multilaterais e do Estado, né? Documentos também produzidos pelo Estado, eu fui perseguindo aí essa categorização da pobreza, né? Que é a questão do pobre, subpobre, quase pobre, em vias de ser pobre, e eles colocam essas palavras, esses conceitos, sem explicar muito, né? Não explica, né? Os conceitos não se explicam, né? Ou mais ou menos pobre, como que a gente pode ser mais ou menos pobre, né? Os que têm traços de pobre, né? Os que estão em vias de ser pobre, assim também, né? Eles também fazem uma categorização um pouco diferente, mas em relação ao rico também, né? O rico esfuziante, o rico comedido, o rico mais ou menos rico, né? O rico que tem dinheiro no exterior e o rico que não tem dinheiro no exterior, e assim por diante, né? Só para a gente entender que essas categorizações da pobreza foi a partir dessas categorizações que nós chegamos, que os organismos, né, chegaram aí numa palavra que é a exclusão, né, que é o conceito de exclusão, né, dentro da sociedade, né, por isso que é a questão dos extremos que se alargaram aí, né, categorias de pobre e de rico. Em relação ao Estado, é a mesma coisa. Nós temos também, né, extrema pobreza, pobreza moderada, pobreza, né, então nós temos uma categorização. E aí, quando, no início da fala, o professor Tadeu trouxe alguns dados que nos colocam, nos fazem pensar, né? Por exemplo, o pobre, né, que até R$ 499, né? O extremamente pobre até R$ 178. Né? Então, a gente pensa assim, né? R$ 499, põe R$ 500, né? Se a gente vai no mercado, a gente sabe muito bem, nós aqui sabemos o que é ir no mercado hoje com R$ 500. O que é pagar aluguel, o que é pagar água e luz, né? Então, nós temos aí uma condição de vida, um custo de vida muito alto. Então, esses valores, eles acabam sendo insignificantes. Claro que, para quem não tem nada, ter R$ 500 é pelo menos dar a possibilidade da família comer alguma coisa, né? Largar as outras coisas e comer algo, né? Ter uma alimentação. Mas aí nós temos, né, temos que pensar sobre isso, né? Nesses valores. Há uma outra questão que, quando a gente vai discutir a pobreza e a fome, embarcando nessas discussões, nesse discurso, né, sedutor dos organismos multilaterais de gestão da pobreza, nós não estamos falando da supressão destas condições.
em nova forma de viver, nova forma de relação social. Né? E quando a gente não pensa na supressão, na eliminação, o risco da gente naturalizar estas realidades é muito grande. Né? Entrar na naturalização, né? Entender que é assim, que o mundo é assim desde que foi criado, né? Que a pobreza, e a gente pensa, a gente não consegue ver alternativas, não consegue pensar em outros pontos, em outra forma de viver, a não ser essa de naturalizar, né? Inclusive, essa naturalização está colocando ainda mais pessoas nesse bolsão da pobreza e da fome. Pode passar, Filó? Né? E aqui, né, acho que de forma breve, né, já indo para o nosso fechamento, né, a gente indica este outro documento, é um diagnóstico sistemático de país, né? Esse foi um documento produzido pelo Banco Mundial, né? É o grifo do Banco Mundial, aqui acaba retomando o caminho para a inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. Né? Ele é de 2016 e traz dados até 2013, né? Principalmente focando aqui o Brasil. Como este documento, o Banco Mundial fez vários estudos em vários outros países no mundo, né? E fala justamente, né? No entanto, o que é exatamente? Como é que nós definimos sustentabilidade? O que é ser sustentável? Né? Nós podemos pensar na sustentabilidade econômica. Quando a gente fala da pobreza, a gente pensa muito na questão econômica, o acesso a algum recurso econômico. Né? E aí vem, claro, os programas, que às vezes, algum repasse, né? E realmente a conta-gotas esse repasse. Mas a sustentabilidade também tem aspectos sociais, culturais, além dos aspectos econômicos. E os aspectos ambientais. Não podemos deixar de lado esses aspectos ambientais. A primeira vez que se começa a discutir de uma forma um pouco mais ampla, né, em termos de planeta, é na década de 60, onde se utiliza a primeira vez um termo que é ética ambiental. E quando ética vem com o adjetivado de ambiental, a gente está repensando. E a gente poderia se perguntar até onde a nossa forma de vida é sustentável. A nossa sociedade no mundo, será que ela é sustentável? Né? Quando a gente pensa nos recursos variados. E uma outra coisa, isso não é de hoje. Né? Nós tivemos lá a Agenda 21, construída na ECO, né, na Rio 92, né, no início da década de 90, né, final do século 20, pensando uma agenda para o século 21. Né, e ali já foram feitos pactos internacionais. Foi construída a Carta da Terra, né, que tem um apelo ambiental muito forte nessa Carta da Terra. Né, seria uma carta para as gerações futuras. Mas mais recente, Rio+10, e a própria ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora em 2015, construídos para esta Agenda 2030. Até 2030, vocês podem estar investigando. E aí são dados que vocês podem pesquisar na região de vocês, né? São indicadores para pensar até onde esta desigualdade ela permanece ou não. Até que ponto realmente existe uma amenização da desigualdade? Jota, tá vendo aí? É importante. Não estou vendo. É importante a gente pensar até que ponto, né? Até que ponto houve também um progresso, né, na redução da pobreza, né? E se houve um progresso na redução da pobreza, houve um progresso na redução das desigualdades sociais, né, no Brasil. E nessa primeira parte do texto vem falando, né, que aí nós estamos falando a partir do documento do Banco Mundial, que é o diagnóstico do slide anterior, né?
eles falam, né, ali que o Brasil, eles fazem uma diferença entre o Brasil até o final da década de 90 e o Brasil a partir dos anos 2000, principalmente a partir do ano de 2003, né, que o Brasil, a partir do ano de 2013, ele passou a ser reconhecido internacionalmente pelas ações, né, de redução de pobreza, das desigualdades e também na questão da geração de renda, né, através dos programas sociais. E aí o principal programa é justamente o programa Bolsa Família, né, que esse programa ele passou a ser exportado para países da África subsaariana, né, como uma política que poderia ser implementado nesses países como uma alternativa ao combate à pobreza naqueles países. Né? Jo, então, comenta de Moçambique. Sim, aí é o caso de Moçambique, né? O caso de Moçambique é justamente esse, né? Que é uma das políticas que foi para lá, né? E que foi feito todo um movimento de implementação do programa Bolsa Família lá, não com um programa, não com o nome de Bolsa Família, mas um programa com o apoio, inclusive, do Brasil, né, juntamente com os organismos multilaterais, né, para a questão da redução da pobreza, né, combate à pobreza em Moçambique. Um dos programas, junto com o programa Bolsa Família, foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi também para Moçambique. Né? Então, só para a gente pensar, foi, né, lá o tripé, né, que foi para Moçambique, que é educação, a pobreza e a saúde juntas e a agricultura, né? As políticas de agricultura. E aí, nesse gráfico, né, esse documento demonstra assim, né, que houve, a partir de 2003, né, ali ele fala principalmente a partir de 2003, mas trazendo desde 2001, uma redução leve, bem sutil, das desigualdades, né? E as desigualdades, elas são medidas por um coeficiente. Claro que nós temos que... É muito difícil, inclusive, fazer leituras de dados, né? De dados estatísticos, de gráficos, né? Que eles trazem uns gráficos e uns dados que nem sempre a gente consegue captar a mensagem, né? Mas eles trazem ali um gráfico da diminuição, desse declínio da desigualdade de 0,59 para 0,53, né? Dentro de um coeficiente de 0 a 1. Então, quanto mais próximo a 1, maior é a desigualdade. Quanto mais próximo ao 0, menor é a desigualdade. Então, por isso, né? É por isso que fala que é bem sutil, né? Que nós temos que pensar nisso também, né? É claro que nós teremos vários outros indicadores a serem pesquisados, né, e analisados que chegam a nós, e nem sempre eles estão atualizados, né? Só pegar números agora da própria pandemia, né? Quando a gente pensa com contágio é uma coisa, né? A morte pelo Covid, até onde esses números são exatamente reais, né? E quando a gente olha para o gráfico, parece que é monstruosa a queda nesse coeficiente de Gini. É a demonstração do gráfico também, né? A própria figura tem uma simbologia. Vamos lá, para terminar. E aí, né, para concluir, não exatamente para concluir, né, que nós não queremos concluir, nós queremos conversar com vocês, queremos ouvir vocês, e já ficamos sabendo que vocês são muito bons nesse sentido, né, de contribuição, né, que, de novo, né, nós queremos pensar aí, indo para a conclusão, a partir do José Paulo Neto, né, que como ele nos ajuda muito a compreender essas bases, e que é uma confusão que nós fazemos,
e que são confusões que nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, porque elas têm implicações na nossa prática. Né? Quando a gente confunde, por exemplo, indiferença com desigualdade, diferença não é o contrário de desigualdade. O contrário de igualdade é desigualdade. O contrário de diferença é a indiferença. Vocês estão ouvindo a Joana? Né? Agora travou aqui. Travou, né, a Joana? Uhum. Mas você está me ouvindo, né? Estou ouvindo o professor, sim. Então, assim, eu vou dar continuidade enquanto, de repente, a Joana aparece de novo, né? A internet realmente está ruim. O que é importante que o Paulo Neto nos traz, né? Não confundamos, né, estes conceitos, essas palavras. Isto não é uma coisa inocente, né? E muitas vezes a gente faz esse processo, né? E a gente se deixa levar também por estas confusões, né? Igualdade é o contrário de desigualdade, né? O contrário de diferença é a indiferença. Claro que a indiferença também seria algo que a gente naturaliza demais, né? Como que eu vou ser indiferente a situações calamitosas, né? Eu não posso ser indiferente, né? Mas às vezes eu me acomodo. Então, o direito à diferença só pode existir entre iguais. Entre desiguais não há diferença, há desigualdade, né? E aqui, né, a gente traz dados bem atuais que foram organizados pela Fundação Getúlio Vargas, na perspectiva da Fundação Getúlio Vargas Social. A questão da pandemia jogou para a linha da pobreza quase 27 milhões de brasileiros, né? Com o fim do auxílio emergencial, no final de 2020, eram 12,8, né? E comparado com os 12,11 lá em 2011. Então, esse é um tema que vocês vão estar discutindo um pouco mais a fundo, né, no próximo eixo, né, no eixo 4. Né? Mas aqui tem alguns dados dessa notícia da Fundação Getúlio Vargas. Joana, voltou? Eu voltei. Então, tá bom. Então, é importante, pessoal, né? Quando a gente pensa sempre a questão da diferença e da indiferença, nós estamos pensando a partir do indivíduo, né? Do indivíduo enquanto indivíduo nas relações sociais. Quando a gente pensa já na questão da igualdade e da desigualdade, ela ultrapassa o indivíduo. Ela abarca o coletivo da sociedade, a base da sociedade, né? Da construção dessa sociedade. Né? Então, só para a gente pensar, né? E nesse sentido, né, nós temos essa imagem que ela se explica por si só. Né? Nós não precisamos nem, na verdade, ela já explica para nós, ela já fala para nós o que ela quer transmitir, né? Mas tem ali uma frase que é muito boa para nós, né? Para a gente pensar em pobreza e fome, né? Que não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar. Uns em iate, outros de barco, outros em salva-vidas e outros nadando com todas as suas forças. É uma fonte do Mauro Morelli, né, que está no Twitter, Retrato do Brasil da Periferia para o Centro. É bem atual, né? E aí nós estamos vivendo aí o contexto da pandemia, a profundidade, né, das consequências, né, desse enfrentamento, né, que é sanitário, econômico, de saúde, né? Então, nós temos aí muito para pensar sobre isso. Pode passar. Já foi, Jô? Aham. E aí, nós já estamos finalizando mesmo, né? O Manuel de Barros, né? Que é um poeta muito forte para nós, né? Impactante. Ele tem
um poema, né, dentro dessa coletânea Poesia Completa, muito, muito boa para a gente refletir hoje, né? O casaco. O homem estava anoitecido. Se sentia por dentro um trapo social, igual se por fora usasse um casaco rasgado e sujo. Tentou sair da angústia. Isto, ser. Ele queria jogar o casaco rasgado e sujo no lixo. Ele queria amanhecer. Aí nós temos a imagem dele, né? Velhinho já, né? E temos ele ali no caderninho, né? Fazendo as suas reflexões, né? Só para a gente pensar. Né? E aqui, além de tudo, tem uma borracha, né? Quantas vezes nós queremos apagar esta realidade, né? Que a gente tanto, às vezes, percebe, né? Mas tem certas realidades que não se apagam, mesmo que alguns gostem e queiram e precisam escondê-la. Mesmo quando você apaga, né, o que você registrou no seu caderno, fica rasuras, né? E isso a gente tem que entender. Pessoal, gratos pela atenção, né? Eu e a Joana agradecemos, né? Mas a gente não termina aqui, né? Vai ter ainda o seminário e vamos continuar com o diálogo ainda hoje, né? Se for possível. E para realmente uma dica, né? Pensando agora nesse frio, né? Do nosso inverno, mas o Pablo Neruda, né? Um pensador, um intelectual, um escritor latino-americano, fala assim: você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a chegada da primavera. Daqui a alguns meses, né, já estamos chegando na primavera. Gente, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Desculpa aí as questões né, da internet em si, mas estamos aí agora para conversar com vocês, né, ouvir vocês. O Josias já está aqui, né, pronto aqui, mas agradecemos desde já a paciência e estamos aqui para dialogar, para tentar aí contribuir com vocês nas dúvidas, nas contribuições, também ouvir de vocês, né? Lembrando, eu não entendi o que aconteceu aqui agora. É verdade, isso. Né? Aí, Josias, é com você agora, Josias. Ok, professora. Lembrando mais uma vez que ainda dá para você que não preencheu o formulário de presença, eu preenchi o meu só agora. De repente a gente esquece, né? Ainda há tempo de fazer isso. Bem, temos aqui muitas manifestações e queremos de imediato abrir para o Charles. O Charles fez algumas considerações interessantes que eu gostaria que você agora compartilhasse com todo o pessoal que está com a gente, Charles. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, né? Feliz de ter vocês aqui, a professora, né? A professora Joana, o professor Tadeu, né? O professor Filó. Boa tarde a todos os colegas, né? Até comentei com outro companheiro meu aqui, o Rafael Dietrich, que é do CREAS aqui, que eu me senti de novo no banco da universidade, né? Vocês trouxeram para a gente autores que eu vi no serviço social ainda lá na Unicentro, né? O professor Zé Paulo, o professor Ricardo Antunes, né? Carrel Kozik, entre outros professores, né? Trouxe uma certa nostalgia, né? Que isso é bom para a gente, de repente a gente se alimentar de novo dos professores teóricos que a gente viu na universidade e no curso de serviço social. Mais especificamente, a gente estuda muito sobre a pobreza e as expressões da questão social e como que a pobreza se constrói, né? Acho que um ponto principal para a gente entender sobre, né, não é aqui minha função, né? Não tem nem a capacidade dos professores têm aí de demonstrar e de falar sobre a pobreza, é entender o que de fato é a pobreza, né? Será que a pobreza só é a falta de alimentação, né? Será que é só a falta de comida? Né? A pobreza é um fato maior, né? Que a gente tem que entender todos os seus contextos, né? Quando os professores trouxeram sobre a questão das pessoas que não têm trabalho, né? Que a semana passada a gente até abordou com um colega sobre a uberização, né? Sobre a pejotização, que a outra professora abordou.
a gente tem que lembrar também que tem aquelas pessoas que são né, trazendo o Marx, né, do Exército Industrial de Reserva, aquelas pessoas que estão ali sem emprego, sem renda, sem trabalho, e o que oferecerem para essas pessoas vão aceitar, porque não tem nada para elas. E tem os invisíveis sociais, que é as pessoas que ninguém enxerga, eles não fazem parte nem do Exército Industrial de Reserva. E essas pessoas, muitas vezes, ninguém enxerga, os moradores de rua, né, as pessoas que estão nas periferias do nosso município, que a gente tem, apesar do nosso município ser pequeno, nós também temos nossas periferias, né, os nossos becos, onde as pessoas que não têm condição de comprar um terreno, não têm condição de comprar uma moradia digna, né, essas pessoas moram nas nossas periferias. O questionamento meu, né, para os professores seria com a questão o que os professores poderiam falar para a gente sobre o subfinanciamento das políticas sociais. Eu, pelo menos, visualizei isso depois de 2013, e que a desigualdade ela subiu, né, a desigualdade. A gente vê isso, é visível, a desigualdade é visível, né? A pobreza é visível hoje em dia. Então, qual que é a ideia dos professores, qual que é a visão dos professores sobre o subfinanciamento das políticas públicas, né, das políticas sociais? E se os professores acham que os objetivos do milênio podem ser cumpridos até, né, 2030, né? É isso. 2030, se esses objetivos do milênio podem ser cumpridos até 2030, já visto que agora a gente está passando por uma pandemia aí que a gente não esperava, e o aferrecimento da desigualdade social é grande, a pobreza é visível, a pobreza é sentida e vista por todos. Muito obrigada, Charles, muito bom a sua colocação, né? Você é de qual município, Charles? Todo município de Rebouças. Ah, sim, conheço. Então, Charles, as colocações que você traz são bem importantes, né, para a gente pensar mesmo hoje. A gente vê aí, né, não só gráfico, mas como você disse, né, a pobreza, a miséria, as condições das famílias brasileiras, elas batem no nosso rosto o tempo todo, né? O tempo todo elas batem, né? Então, se a gente for pensar aí a questão do financiamento para as políticas públicas sociais, né? Elas tiveram aí, né, uma redução ainda maior, né? Já não eram muito e agora ainda piorou mais ainda, né? A situação aí das políticas de financiamento, né? A minha análise parte de que a conjuntura, né? Principalmente se a gente for pegar 2015 para cá, né? E a diminuição, né, do financiamento, cabe realmente aí a questão do papel, do lugar desse Estado, né? E do governo que coloca esse Estado em ação, né? Então, a gente tem aí, a partir de 2015, uma expressão muito forte aí de uma tendência ao conservadorismo de uma forma maior, né? Mais expressiva, e que as políticas sociais elas acabam sendo não sendo prioridades, né? Elas não são prioridades, né? Para o governo, as políticas sociais não são prioridades. A saúde, a educação, a assistência social, a segurança pública, elas não são políticas de prioridade. A gente viu isso em muitos discursos, né? Falando que a prioridade era a agricultura, né, o agronegócio, que expandia a riqueza do Brasil, que fazia o país desenvolver, né? E aí as políticas sociais elas foram sendo secundarizadas numa perspectiva até mesmo de privatização, né? Então, é aí uma lógica que está entrando para o lado da privatização, né? E que leva aí a condições dos municípios ficarem em situações terríveis, né? Que os municípios são os principais
que sofre os impactos, né? São os municípios. E os municípios, tanto grande como pequeno, mas os menores ainda sofrem os impactos ainda maiores, né? Em proporções maiores. E aí a gente vai vendo mesmo com isso tem tanta relação com o nosso dia a dia que a gente vai vendo o desemprego crescer, né? Vai vendo aí a pobreza crescendo cada vez mais, as expressões aí de uberização, de youtuberização e crescendo cada vez mais, né? E aí, com a pandemia, isso ainda aprofunda mais ainda, né? Que eu não sei ainda se a gente consegue mensurar, né, todo esse impacto aí da pandemia na vida das famílias, né? Não sei só uma questão, Charles, que acho que bem pertinente que você coloca, não é somente um subfinanciamento, quando ele ainda existe, né? Quando ele não simplesmente é extinto, né? Aquele primeiro quadrinho da Mafalda lá, né? Tinha ali uma pessoa, uma mulher em situação de rua, né? Ali ela identificando como pobreza, né? A Mafalda, ela se caracteriza ali como uma pessoa de classe média, né, média baixa. A Suzanita, a amiguinha dela, tem essa coisa de achar que é classe dominante, né? É pura alienação, né, quando a gente pensa. Mas eu acho que na minha perspectiva e no que a gente discute muito, nós temos que esperançar, né? Um termo muito forte para nós nos espaços que a gente discute o Freire, né? Os inéditos viáveis. Contudo, isso não se faz somente com caridade. Sim. Né? Não se faz com esse gotejamento. Ele ameniza, mas não é exatamente por aí. Eu diria, estes 17 objetivos, né, para 2030, na Agenda 2030, algo que a gente tem que discutir muito a fundo e com muito cuidado, que tem ali elementos que são realmente fundamentais para a nossa vida. A questão da água é uma delas, mas a questão do alimento é outra. Mas a água, com a agricultura no processo de agronegócio, de agricultura expansiva e intensiva, né, qual é a qualidade dessa água? Né, você está numa região aí, Rebouças, né, muita produção de vários agricultores familiares, de pequena propriedade, de média propriedade, né, alguns assentamentos na região, né, não só aí, mas São João do Triunfo, Laranjeira do Sul, né, o pessoal pelo Paraná e várias outras comunidades. Mas o que a gente tem que perceber? Né, para uma produção de fumo, quanto de água é necessário? Mas você vai um pouquinho mais lá para a região do oeste, né, do sudoeste, ou mesmo do norte Paraná, com a soja, né, com os grãos, quanto de água pivôs são necessários para essa produção? Você retira a água, né, faz rodízio de água nas nossas cidades, né, nas comunidades, e esta água vai para a produção de um alimento, mas esse alimento não retorna. Né? Isso é também a questão da agricultura sustentável, né? Que está vinculado à pobreza, está vinculado às violências. Aí acho que um outro tema que não é hoje que a gente vai discutir isso, né? Mas a violência que a sociedade ainda vive, nos seus vários grupos sociais. Não é só de uma classe sobre outra, né? Mas nas questões de gênero, nas questões da violência contra a criança, o adolescente, contra as mulheres, isso não deixou de existir. Né? Então, é difícil, né? A gente aprofundar, mas na minha perspectiva, algumas políticas até não são mais nem colocadas e não é nem discutido mais como direitos humanos. Ao que nós, né, que estamos aí preocupados com direitos humanos, com essa luta, não é contra a extrema pobreza ou os excluídos totalmente, mas é minimizar
por um lado, o emergencial, mas ele não se dá no emergencial, ele tem que ser algo, um projeto de sociedade. E aí cada profissional, nas suas instituições, nos seus municípios, mas não é algo local. Se a gente não discutir isso de uma forma mais ampla. E aí é coletiva, né, Charles? Quando o Filó estava falando, eu lembrei do que você estava falando, de uma outra questão que você fala, né, que é a questão da própria agenda, né? Se a gente for pegar aí ao longo dos anos, né, vamos pegar desde 60 para cá, sempre foi colocado, né, alguns objetivos, metas, né, e elas vão sendo ao longo dos anos reconfiguradas, né? Então, ontem mesmo eu estava falando com o Filó, né? Engraçado, não é engraçado, né? É até estranho a gente falar isso, porque claro que veio a pandemia aí no meio, mas mesmo se não tivesse a pandemia, será que a gente alcançaria os objetivos do milênio até 2030? Né? Provavelmente a gente ia reconfigurar esses objetivos. Né, que muitos desses objetivos eles são inalcançáveis, né? Na sua essência, a gente consegue fazer ações, né, locais, pontuais, mas na sua essência nós não conseguimos atingir os objetivos numa totalidade, né? E uma outra questão que você colocou é a questão da invisibilidade, né? Que eu acho que é muito sério, né? E que a gente cada vez mais vai vendo isso, né? A região do Contestado é uma região altamente rica e é uma região, ao mesmo tempo, com muitos invisíveis, né? Nós temos muitos invisíveis na região do Contestado vivendo em condições extremas, como você disse, não só na questão da fome, mas em acesso à educação, acesso à saúde, acesso né, ao mínimo aí o básico dos direitos sociais. Né? Acho que a gente pode pensar aí, mas é bastante rico aí as ponderações que você faz para a gente aí. É até interessante a gente observar que o nosso país não, os nossos legisladores, né, não estão muito interessados em desenvolvimento social, políticas públicas, né? Já vista que a gente teve a PEC, né, aquela PEC que foi aprovada depois da gente não ter investimentos públicos por 20 anos, né? Congelamento, né? Congelamento de investimentos públicos por 20 anos na área da saúde, da educação. Parece que estão desconsiderando que a população vai crescer, que vai haver necessidade de contratação de novos professores, de policiais, enfim, de investimento nas políticas públicas como um todo, né? Eu queria agradecer aos professores, parabéns, meus professores, gostei muito da exposição de vocês e esperamos que, né, que o Estado nos proporcione mais discussões como essa, que é importante para a gente até dar uma respirada e conseguir mesmo trocar ideias assim com os professores, com os outros professores, com os outros colegas das outras regiões. Obrigado pela exposição de vocês, né? Muito bom. Nós que agradecemos, Charles. Aqui o Rafael Dietrich está dizendo que, pegando o gancho do Charles em relação à pandemia e apontando um pouco o que trouxeram no início em relação à obra do Boaventura de Souza Santos, a atual crise pandêmica vem trazendo à tona os chamados inimigos invisíveis, os quais foram por muito tempo deixados de lado e, portanto, fora do debate, que causam grandes mazelas sociais. No entanto, cabe ressaltar que, com o avanço do neoliberalismo desde a década de 80, o mundo tem vivido um permanente estado de crise. Segundo Boaventura, na obra A Cruel Pedagogia do Vírus, quando uma crise se torna permanente, como é o caso das decorrentes das políticas neoliberais, acaba se tornando justificativa para a concentração de riqueza e para o aumento das desigualdades. Nesse sentido, se acentua o que Boaventura chama de 3 unicórnios: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Há evidências de que os países governados pela direita e extrema-direita falharam muito mais do que os outros, pois, utilizando-se do pretexto de salvar a economia, agiram de forma irresponsável, aplicando um darwinismo social,
defendendo que parcelas improdutivas da população poderiam ser deixadas de lado, poderiam padecer a própria sorte e até mesmo morrer. Por fim, parabenizo a fala do professor e da professora e sigo na torcida pelo retorno da primavera. Essas são as observações do Chaves. Nós vamos abrir o canal do IAD da ESED. A Luana e o pessoal da retaguarda vai enviar em breve já o link para que o debate continue. Já estamos chegando às 4 horas da tarde, né? Já quase 2 horas de encontro. Muito bom, muito produtivo, mais uma vez. Agradecendo a todos vocês que continuam com a gente, agradecendo a professora Jonadac, a professora Almir, e dizendo que semana que vem a gente se encontra de novo com a professora ainda amanhã, né, para o novo grupo. E tenhamos um ótimo final de semana a todos. E encerramos aqui então a live. Você que está acompanhando pelo YouTube pode fazer também as suas perguntas, dirigir as perguntas aos nossos palestrantes, que todas elas terão as respostas. Quem desejar contatos diretos com os nossos palestrantes, pode solicitar através da ESED, da Luana, o meio, a maneira como assim fazer. Os seus agradecimentos finais, professores, com os nossos agradecimentos já sendo registrados. Muito obrigada, pessoal. Né, nós nos colocamos aí à disposição, né, tanto para o professor Tadeu, né, da escola, mas também para vocês dos municípios, né? Estamos muito próximos ali, né? Então, se precisarem aí, tentem entrar em contato, né? E a riqueza do debate está justamente nesse diálogo, né? Claro que o tempo às vezes é curto, mas nós vamos fornecer ali pela plataforma Moodle, né? Então, vocês aproveitam ali também para tirar dúvidas, fazer contribuições, né? Para nós é muito importante, né? A gente pensar na construção de estratégias no coletivo, né? Mas muito obrigada, tenham uma boa tarde, se cuidem, né? Se cuidem aí com a saúde, tendo em vista aí que nós já estamos com quase 520 mil mortos, né? Então, vamos nos cuidar e cuidar dos nossos, tá bom? Muito obrigada. Eu também agradeço, Josias, agradeço ao professor Tadeu, né, a Luana, né, e ao grupo todo aqui, né, em regiões que, com certeza, né, a gente gostaria de estar numa roda de conversa ao vivo, né, ali, né, tomando um cafezinho, um chimarrão, que seja, né, mas até o Rafael Dritt, né, lembrou de um amigo, né, o Marcos Dritt, né, ali de Palmeira, né, grande amigo das caminhadas, né? Então, um grande abraço e a gente se encontra no seminário, né? Obrigado. Encerramos assim a terceira rodada do Eixo 3, com o tema A Erradicação da Pobreza e da Fome. Tivemos a palestra da professora Jonadac Vaz, da Unespar de União da Vitória, trazendo como convidado o professor Almir Sandro Rodrigues, doutor em Sociologia e Meio Ambiente. Até a próxima. Obrigada, gente.